Boa tarde, Marden. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a todos os amigos aqui da Rádio Atitude. Os últimos dias, Marden, tem sido assim de bastante trabalho, né, do grupo técnico da Secretaria de Saúde. Bem dizer, desde sexta-feira a gente vem se reunindo. Sábado estivemos lá em Fortaleza porque estivemos numa reunião na sexta-feira o dia todo, e a maioria dos técnicos estavam em Fortaleza ainda. E a gente organizou o nosso plano de contingência ainda no sábado pela manhã, lá na sede do COSEMES, né? Fomos, eu acho que, terceiro município do estado do Ceará a entregar o plano de contingência ao Ministério Público. Já foi apreciado pelo Ministério Público. Inclusive, o plano de contingência de Itapajé é até modelo para alguns outros municípios. A gente apresentou esse plano para o prefeito hoje. A gente não apresentou ontem porque também ontem tinha várias reuniões técnicas marcadas. Inclusive hoje também está tendo a reunião na Prece com o secretário de Saúde do Estado e com o grupo técnico da Prece, né, visando ajudar os municípios na questão do suporte, né, aos insumos. E assim, hoje a gente esteve lá na prefeitura, às 10 horas, apresentou o plano para o prefeito, para os secretários. A gente vai estar editando um decreto que provavelmente amanhã a gente já vai estar com esse decreto pronto para divulgar, de uma série de ações, né, que com muita prudência, né, e com a responsabilidade da saúde, né, municipal, a gente vem elaborando junto com os outros demais secretários e com o prefeito. Então amanhã a gente vai estar divulgando esse decreto. São uma série de ações. De imediato a gente já pode falar da paralisação das aulas, né? Não a partir de hoje, mas a partir de amanhã, porque eu acho muito importante, e o secretário de Educação também acha importante, não só mandar, né, as pessoas para casa, né, para ficar lá durante esse período de quarentena, mas a gente precisa conscientizar. A gente não poderia, né, deixar de aproveitar esse momento para estar conscientizando os alunos antes de pedirem, né, para os alunos ficarem em casa aí por um período de 15 dias. Então, a partir de amanhã, a Secretaria de Educação vai suspender as aulas por um período de 15 dias, só ressaltando, a partir de amanhã. Eu acho muito interessante os alunos ainda irem para a escola amanhã, porque o secretário, as diretoras vão passar um recado bastante proveitoso para essas pessoas levarem para casa. Lembrando que a gente está fazendo isso, é um contingenciamento, né? A gente não pode, a gente tem que aprender com os erros, né? Na Itália fizeram isso e as pessoas se aproveitaram desse momento, foram para casa, mas foram para os shoppings, foram para o lazer, foram para cinema. E a gente tem que pensar em todos esses aspectos de uma forma preventiva, né? É uma quarentena, a gente não pode deixar de falar dessa forma. Eu sei que Itapajé não tem nenhum caso confirmado, né? Ontem a gente fez a verificação de 3 casos e a gente fica até preocupado com a onda de fake news aqui em Itapajé. Assim, me deixa muito assustado e muito triste isso aí, as pessoas dizendo que já tem pessoa lá no hospital com coronavírus. Gente, isso não passa de mentira. Quem está propagando isso aí está agindo de forma leviana, caluniosa. Não existe nenhum caso. Ontem a gente teve duas situações, inclusive de uma pessoa que chegou da Itália, mas já tem mais de 30 dias, bem mais de 30 dias, e o caso dela é um caso totalmente, não é nem necessário a gente fazer algum tipo de prova com essa pessoa, né? Um caso totalmente já descartado, não só pela vigilância de Itapajé, como pela vigilância do Estado, né? Porque a gente já passou toda a situação. Ontem foram 3 casos, mais 3 casos descartados, e a gente está preparado para estar escutando, para estar recepcionando essas pessoas de forma com que a gente vai conversar agora. Mário, eu queria saber se o tempo vai estar aberto. Não, acho que por se tratar de um tema tão importante, acho que nós podemos sim, claro, estourar aqui o período de 13h, porque eu tenho certeza que a população precisa saber dessas informações, até como forma de se prevenir. Pronto. Então, assim, vamos lá. O município de Itapajé preparou seu plano de contingência, um plano de contingenciamento muito oportuno, né? Assim, eu considero. A gente
trabalhou uma série de medidas, né? Claro que trazendo para a realidade do município de Itapajé, não adianta a gente fazer algo que Itapajé não teria suporte para executar. A gente hoje estivemos reunidos, né, os técnicos da saúde com os secretários e o prefeito. A gente vai estar organizando e editando um decreto para sair ainda, se não hoje, amanhã pela manhã, com uma série de situações. Uma vai ser a paralisação das aulas a partir da quinta-feira, né, feriado, e as pessoas já não voltariam mais posterior a isso. Outra também é esse feriadão, a gente aproveitar esse feriadão, né, para emitir um decreto de ponto facultativo ou até de suspensão das atividades das secretarias na sexta-feira, né, um imprensado, como as pessoas falam, e uma série de outras situações, né, como proibir a aglomeração de 20 pessoas em reuniões, né? Davi, eu tenho aqui uma pergunta, eu não sei se você já pode responder a essa pergunta ou deve esperar o decreto, mas enfim, quando se fala em aglomerações, certamente a maior aglomeração que nós temos aqui periodicamente é na Feira Livre. Vai haver alguma intervenção na feira? Pronto, assim, a minha responsabilidade sanitária, né, com o município, diz que sim, né? A gente vai ter que estudar uma melhor forma. A gente sabe que muitas pessoas dependem daquilo ali, né, para viver, né, mas assim, a gente tem que entender e a gente tem que conscientizar as pessoas que a gente está trabalhando hoje por uma situação muito mais grave, né? É uma questão de pandemia, uma questão de cuidado, né? Não só municipal, é uma coisa que vem de fora e que ele vem a cada país, o vírus ele vem se transformando, né? Readequando a cada país. Aqui no Brasil é um ambiente tropical e a gente precisa ter essa clareza que hoje a melhor precaução que existe, a melhor prevenção que existe é evitar essas aglomerações. Então, assim, eu já passei todas as informações para o prefeito foi bastante atencioso a escutar, né, o que as organizações, né, tanto a Organização Mundial de Saúde, como o Ministério da Saúde, como a Secretaria de Saúde do Estado, ela está preconizando. É muito importante, a gente pediu nesse decreto, e eu tenho certeza que o prefeito vai atender, que proíba essa aglomeração de mais de 20 pessoas. E em relação à feira, perdão, só te interrompendo, aos sábados vem muita gente de fora. Pronto, assim, a minha principal preocupação é essa feira do sábado, que é muito grande, né? Uma feira muito numerosa, mas não só as feiras, né? Também os cultos, né? A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a gente precisa se adequar a essa situação. Acredito eu que nesses primeiros 15 dias, né? Que é crucial, né? Que é a infestação do vírus, o vírus ainda está naquela primeira fase, né? De transmissão de pessoas que tiveram contato lá fora ou as pessoas que tiveram contato com essas pessoas. Mas a gente sabe que esse quadro ele muda muito rápido, né? Existe um estudo que o caso se multiplica pelo mesmo número em 24 horas. Isso até agora calha com o estado do Ceará. Foram 3 casos na segunda e hoje já são 9 casos. E a gente está aguardando o boletim do estado para a divulgação de novos casos. Então, assim, a minha maior preocupação é a aglomeração de pessoas. Então, assim, o nosso decreto ele vai trabalhar em torno disso aí. Eu também tenho uma preocupação muito grande também com o transporte coletivo, com os ônibus que passam aqui, né, que vem de outros estados, que vem de outras cidades, que passam, todo mundo desce para almoçar aqui, né, num determinado local. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. A gente elencou todas essas informações com o prefeito e a gente aguarda que o decreto saia o mais rápido possível para que a gente consiga, né, conter esse vírus de forma bastante efetiva. Olha, nós vamos ter daqui a pouquinho ao vivo a participação do prefeito Dr. Dimas Cruz, ele que também fala sobre esse assunto aqui no Jornal Integração. Mas, Davi, tem um assunto importante que eu gostaria também de abordar, porque muita gente já cria uma histeria de que, inclusive eu tenho informação, não sei se
se procede de que pessoas já estão denunciando quando vem que outra está gripada, está com corona, eu vou denunciar, está andando livremente na rua. Quem é que deve procurar o hospital municipal? Porque a gente sabe que nesse período de chuva é a coisa mais comum do mundo, as pessoas terem um resfriado, uma gripe, e que não pode ser confundida também com coronavírus. Primeiro de tudo, a gente tem que imaginar que a gente está num cenário de arbovirose, né? A gente está no inverno. E aqui a gente sabe que durante esse período tem a questão da dengue, da chikungunya, da zika, mas da gripe, né, em si, que é um período de arbovirose. Tem a questão do influenza também, né, que muitos casos detectados com suposta coronavírus são detectados como influenza, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso aí, né? O coronavírus, ele sempre são todos os sintomas da gripe acometido com o problema respiratório, com a dificuldade respiratória. Então, assim, não é que as pessoas... eu tenho um medo, assim, de dizer que as pessoas não precisam ter pânico. Assim, eu queria que esse pânico fosse revestido em cuidados. Na prevenção. O que aconteceu na Itália foi justamente o oposto, né? Os governos, as entidades sanitárias, elas falavam para as pessoas ficarem em quarentena, para as pessoas tomarem aqueles cuidados que a gente vai já falar aqui, Marden. E as pessoas não fizeram isso. Então, assim, as pessoas não levaram a sério e criou-se um surto. Hoje, o ponto o epicentro da doença não é mais nem na China. Na China, pelo contrário, estão fechando as UTIs que foram criadas para combater o coronavírus. E na Itália, justamente hoje, é o epicentro de toda essa patologia, né? São o maior número de casos detectados, que vem crescendo, o maior número de óbitos, infelizmente, né? E a gente precisa compreender que essa questão da quarentena é a melhor saída que a gente tem. É a prevenção e a reclusão, né? E as pessoas precisam ter o bom senso. Está gripado, está resfriado, fica em casa. Fica em casa, né? Evita principalmente aquele grupo de risco, que são os idosos com mais de 60 anos, evita o contato com eles. A gente tem muito cuidado e a gente queria aqui fazer até um apelo a todos os pais, a todas as mães, né? Aos professores também, aos diretores das escolas. A gente tem muito medo de que essa quarentena desses 15 dias para os estudantes da rede, tanto da rede municipal como da rede estadual e da rede privada, que eu acredito também que vai aderir, os pais evitem deixar essa criança, principalmente aquelas crianças que estão com sintoma de gripe, com os avós, porque é o grupo de risco do coronavírus, né? O grupo em que a doença ela traz mais complicações. Bom, Davi, tenho aqui algumas perguntas, se há alguma orientação também para as empresas, para os empresários, que se puderem, né, dar aí algum tipo de recesso ou férias coletivas para os seus funcionários, caso não seja possível, quais as orientações, né, para tentar prevenir ao máximo a disseminação desse e de qualquer tipo de vírus no ambiente de trabalho. Pronto, nessa reunião que a gente marcou hoje às 15 horas, a nossa ideia era apresentar o plano, né, para a sociedade como um todo, né, para a imprensa local, e também a gente convidou representantes das igrejas, a gente convidou o Ministério Público, a gente convidou a Câmara dos Dirigentes Lojistas do município, as fábricas, porque muito vai até em contramão que a gente está dizendo, né, as aglomerações. Mas eu acho que nesse primeiro momento é muito importante essas entidades discutirem com a gente, porque a gente precisa se unir, né? Hoje não é só a prefeitura que está trabalhando, hoje é a Itapajé que está trabalhando contra o coronavírus. Então, a gente sensibilizar todo mundo, né? O que as empresas puderem fazer nesse sentido é válido, né? Em relação às férias coletivas, em relação a reduzir a carga horária, né? Se houver possibilidade de ter o distanciamento das pessoas da linha de produção, isso é muito interessante também, é muito eficaz, já foi provado em outros locais. Então, assim, a gente precisa unir esforços para que a gente consiga ultrapassar essa problemática com bastante êxito. Bom, e é importante que as pessoas fiquem conscientes de uma coisa. Hoje o que se propõe, claro que em caso das escolas, isso é uma atribuição dos governos, estadual, municipal, federal, no caso das universidades, mas o que se propõe para a sociedade civil é uma quarentena ou um isolamento social, como queiram, voluntária.
mas se nós não tivermos o controle desse vírus, nós vamos chegar a um ponto que vai haver uma quarentena compulsória. E aí nós vamos ter, inclusive, forças policiais de segurança garantindo essa quarentena. Então é melhor que a gente faça agora voluntariamente e que se salvem vidas também, né? O que me preocupa, Mara, é porque assim, o vírus ele se propaga muito rápido, né? Eu tenho até vocês têm aquela questão do jornal também na mídia social. Eu queria até passar um vídeo para você depois sobre a propagação do vídeo, como é que ela é feita. Foi até uma ilustração do Washington Post, né? Que a gente copiou e a gente achou muito interessante, né? Eles botam num quadradinho, né? São 200 bolinhas se movimentando e 10 bolinhas vermelhas se movimentando. Essas bolinhas elas vão tocando as outras e assim, em um curto espaço de tempo, todas as bolinhas estão vermelhas. Em outro ilustração, eles fazem a mesma coisa, só que com as bolinhas paradas, só com algumas poucas se movimentando. E assim, isso serve para ilustrar a propagação do coronavírus. Assim, então, a melhor palavra hoje é o confinamento, né? Esse isolamento social que você está falando. Quanto maior a circulação de pessoas, maior a probabilidade de disseminação. Com certeza. E, paralelo a isso, a gente precisa saber o que fazer para prevenir o contágio, né? A gente pode falar aqui e alertar as pessoas sobre a lavagem das mãos com frequência, né? Com água e sabão, ou então, se você tiver o álcool em gel a 70%, usar o álcool em gel. Mas assim, a lavagem das mãos com o sabão, ela é muito eficiente e até mais eficaz do que o próprio álcool em gel. Vou lhe explicar por quê. O vírus, ele é revestido por uma camada de gordura. Quando você usa o sabão para lavar as mãos, o sabão automaticamente ele quebra essa barragem, né, essa proteção do vírus, e o vírus morre só com a limpeza do sabão. Então, assim, é a maneira mais eficaz de matar o vírus. Então, assim, a gente sempre usar a água, o sabão para lavar as mãos. E a lavagem das mãos não é só aquela no dedo, não. É no pulso, friccionar bem. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com o braço. Por que com os braços e não com as mãos? Porque com as mãos é muito mais fácil você está cumprimentando alguém ou está dando aquele tapinha no ombro, né? E com o cotovelo é difícil você ter o contato cotovelo com outras pessoas, né? Se tiver doente, como você falou aqui, Marden, evitar o contato físico com as pessoas e ficar em casa, né? Isso aí é de praxe, né? Tá doente, tá gripado, não tenha dúvidas. Fique em casa, fique lá repousando. Evite tocar os olhos também, o nariz e a boca, né, sem as mãos lavadas. Não compartilhar, né, o material pessoal, de uso pessoal, como talher, como toalha, como prato, como copo. Evitar as aglomerações, né, e é nesse sentido que a gente conversou com o prefeito para que a gente trace, né, o nosso decreto, evitando sempre essas aglomerações. Eu acredito que se a gente reunir todas essas medidas preventivas com o isolamento social, como você botou, né, com a quarentena, eu acredito que Itapajé vai passar de letra aí por essa problemática. Ok, eu gostaria que o Davi continuasse aqui conosco para que